Olá, meus amores! Vamos começar aqui mais uma aula de hematologia e citologia com o professor Pedro. Então, hoje eu vou fazer uma introdução a leucemias. O que é importante vocês saberem de leucemia? É importante vocês saberem que a estimativa para 2020 é cerca de 10 mil novos casos de leucemia no Brasil, sendo que os homens são mais comprometidos, têm mais leucemias do que as mulheres, tá? E no Atlas de 2015, nós tivemos aqui cerca de 6.837 mortes relacionadas com leucemias em 2015. Então, a leucemia é um tipo de câncer. Então, qual o local onde o paciente tem leucemia? Onde é o local que esse câncer compromete? É a medula óssea, tá? Lá dentro dos ossos, certo? E interessante vocês terem uma noção inicialmente do qual é a compreensão em relação ao câncer, certo? Então, o câncer ele é multifatorial, quer dizer, existem muitas causas para o câncer. Então, a gente pode atribuir fatores genéticos, né, como uma causa, fatores ambientais como outro tipo de causa. Que seriam os fatores ambientais e sociais? Nós sabemos que quem fuma tem mais câncer no pulmão daquelas pessoas que não fumam. Quem ingere mais bebida alcoólica tem mais câncer na onde? No fígado, do que daquelas pessoas que não ingerem bebida alcoólica, tá? Então você tem fator ambiental. A obesidade também é dos maiores fatores ambientais e sociais do câncer, está muito relacionado à obesidade. Então você tem uma série de fatores que contribuem para o câncer. Tá? Então a gente pode ter a má alimentação, sedentarismo, obesidade, hipertensão, diabetes, o envelhecimento e fatores genéticos. Mas o câncer é uma alteração genética na onde? Na célula. Então, o câncer é uma alteração genética não letal. Anotem isso aí, uma definição de câncer. Câncer é uma alteração genética não letal. Então eu gostaria que vocês, como um feedback desse vídeo, que vocês mandassem para mim alguma outra definição de câncer que você encontra aí na internet que vocês acharam interessante. Tá, o câncer então, ele acontece na onde? Uma alteração genética, ela sendo induzida ou não por fatores ambientais, em uma célula. Isto causa uma imortalização dessa célula. Essa célula começa a se multiplicar de forma descontrolada e os mecanismos de morte celular não conseguem responder a essa alteração. Consequentemente, o câncer as células vão proliferando e vão ocupando o espaço das células normais. E aquele órgão que era preenchido somente por células funcionais com competência para exercer a sua função, acabam sendo substituídas por células alteradas, por células de um câncer, que não executam a mesma função. E daí você tem um comprometimento daquele órgão ou daquele tecido. Então, uma das definições que eu achei aqui é que o câncer é hoje compreendido como uma doença que se origina pelo acúmulo de alterações genéticas em um clone de células. Então você vai ter ali uma coleção de células,
uma célula geneticamente alterada, e essa vai transmitir essa informação, essa mutação para outras células, à medida que ela for se dividindo, e é isso a gente dá o nome de clone, tá? Então, é a primeira sementinha ali do pitbull do câncer, que vai se multiplicando e dando origem a novas células com potencial maligno, né? Que passam a não mais responder aos mecanismos fisiológicos de controle de crescimento. Qual que é o principal mecanismo fisiológico de controle? É a morte celular programada, a apoptose. E, consequentemente, a célula multiplica-se e expande de forma autônoma. Então, ela perde, o organismo perde a capacidade de controlar o crescimento dessas células e essas células começam a se multiplicar. Então, a gente observa aqui, falando de leucemia, que você tem na corrente sanguínea daí um aumento de células imaturas, tá? Então, aquele blasto, aquela stem cell, aquela célula que você só iria encontrar na medula óssea, acaba saindo da medula óssea e caindo na corrente sanguínea. Então, vocês observam lá as lâminas de hemograma e a primeira coisa que chama daqui, o que é? É aumento do número de células, aumento do número de células. Então, você vê que essas células que têm uma característica de imaturidade, até a dificuldade de compreender que tipo de célula é essa, acabam saindo da medula óssea, porque essas células estão se multiplicando lá de forma desordenada e em alta velocidade e caindo na corrente sanguínea. Então você vê um hemograma que teria em torno de 10 mil leucócitos, de 4 mil a 11 mil leucócitos, você começa a encontrar pacientes com leucemia com 10 mil, com 20 mil, com 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 mil leucócitos em um hemograma. Tá bom? É só uma introdução ainda sobre leucemias, parte 1, tá bom?